Vamos falar agora da guerra no Oriente Médio, porque Irã e Estados Unidos assinaram esse acordo provisório para encerrar o conflito. Precisamos da análise de Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, já na tela aqui. Uma boa tarde, boa semana desde já, Manhota. Diante do que está sendo chamado de memorando de entendimento, na sua avaliação, os Estados Unidos conseguiram atingir os seus objetivos na guerra? Ou, com perdão aqui, foi uma saída honrosa para semanas de impasse, de idas e vindas em relação ao desfecho deste conflito? Oi, Yuri, boa tarde a você, a Débora, a todos que nos acompanham e nos fazem companhia em mais uma semana aqui no 360. Olha, Yuri, a resposta mais objetiva e desapaixonada seria dizer que eles atingiram os objetivos parcialmente, pelo menos nesse momento, né? É claro que logo de partida nós temos alguns elementos que eram importantes aos americanos e por isso lograram certo êxito no processo de negociação. Primeiro e antes de mais nada, a suspensão das hostilidades, né? Então o encerramento dos ataques em si. Depois, a abertura do Estreito de Hormuz, que vinha sendo o calcanhar de Aquiles do presidente Trump, principalmente, e como decorrência disso, um certo controle dos mercados e também da inflação que se abateu sobre o mundo e particularmente sobre os Estados Unidos, de modo, portanto, que o acordo, né, assinado, ele contempla esse pacotão, né? Então, o fim da guerra, o fim do bloqueio naval americano e a retomada do tráfico em Hormuz. Agora, eu digo parcialmente, e aí você tem razão em falar de uma saída honrosa, porque o objetivo mais importante, aquele que foi declarado desde o início dessas hostilidades, ele de fato ainda não foi tratado, ele não foi endereçado, que era neutralizar de maneira duradoura, no longo prazo, o programa nuclear iraniano. Aliás, o acordo que foi assinado prevê que em 60 dias esses temas devem voltar a ser tratados, a ser negociados. Então, enriquecimento de urânio, sanções, toda a questão dos estoques, isso não foi resolvido. Então, assim, do ponto de vista militar e econômico, a sensação que dá é que o presidente Trump ele vai vender isso como vitória, ele vai utilizar esse episódio, né, como uma demonstração de força, dizer que houve uma contenção temporária do Irã, que houve uma queda do risco energético, mas do ponto de vista estratégico, mirando no que efetivamente vai fazer a diferença para o futuro, o mais correto agora seria dizer que, no máximo, os Estados Unidos ganharam tempo. Então, não deixa de ser verdade o que você disse, né? Cada um deles vai embalar e vender domesticamente o mesmo acordo a partir de narrativas completamente diferentes. No final das contas, o acordo é melhor do que nada, mas ele não deixa de ser um texto vago e que abre possibilidades para tudo, inclusive para nada, Yuri. Boa tarde para você, Fernanda Manhota. E a gente está falando desse acordo, mas é importante lembrar que ainda é um acordo provisório e, claro, que a gente torce para que tudo dê certo, né? E ele se concretize, mas o que pode prejudicar esse acordo no longo prazo? Olha, Débora, desde que a gente teve notícia desse acordo, eu estou me dedicando a pensar nesse top 5, né? O que está no horizonte aí de desafios para transformar esse acordo de 60 dias em um acordo efetivamente sustentável no longo prazo. E eu diria que nesse top 5 de desafios, a gente deve começar, antes de mais nada, pelo que eu acabei de dizer, que é a ambiguidade do texto, né? Então, se você olhar para o que dizem os americanos, o presidente Trump, J.D. Vance, eles estão vendendo o acordo como algo praticamente concluído, como um grande feito da administração. Do lado iraniano, a narrativa é bastante diferente. Eles estão tratando isso não como um acordo, mas como vocês bem citaram, um memorando que dá início a uma negociação mais ampla. Então, um está tratando como fim, o outro está tratando como o começo. E, no final das contas, o objetivo de mover essa narrativa para lá ou para cá é, como eu dizia, a tentativa de vender internamente, né, um acordo diferente que satisfaça as audiências domésticas. Esse é o primeiro ponto, a ambiguidade desse texto e como ele está sendo instrumentalizado. O segundo ponto tem a ver justamente com o programa nuclear. É o ponto mais sensível e o que não entrou
na conversa. Quer dizer, eles afastaram o elemento de divergência mais óbvio e trataram de outras questões, né, mais imediatas, como Hormuz. Então, nesse momento em que não há clareza sobre qual é a margem, sobre enriquecimento, estoque de urânio, inspeções internacionais, pode ser que a gente vivencie só uma trégua e logo menos a gente tenha, né, um intervalo aí com uma nova escalada. Depois, um terceiro ponto de fragilidade é como vai se orientar outros, né, países que não estão necessariamente comprometidos com esse acordo, como é o caso de Israel e vários grupos regionais. O acordo cita o Líbano, cita o Hezbollah, mas não resolve essa arquitetura nuclear iraniana, não endereça a questão de mísseis, drones, as milícias, e nem fala do ponto de vista mais amplo sobre a relação com Israel. Inclusive, Israel, né, já deixou claro que, independente da parceria com os Estados Unidos, tem ressalvas em relação à saída do Líbano, por exemplo. Então, isso é um elemento de fragilização. Em quarto lugar, eu diria que é a política doméstica dos Estados Unidos, né? Mesmo dentro dos Estados Unidos, essa negociação já vem sido tratada com alguma desconfiança, principalmente pelos grupos mais hawkish, aqueles que são mais pró-conflito ou têm uma visão mais dura sobre como os Estados Unidos deveriam lidar, né? Esse pessoal já começou a dizer que o acordo é fraco, que ele não resolve o problema, que o acordo ele reproduz outros momentos da história dos Estados Unidos, como o acordo do Obama, lá o JCPOA e por aí vai. E para concluir, o quinto ponto, que no final amarra tudo, é construção de confiança, né? Para vocês terem uma ideia, eu acabei de citar o JCPOA, que foi o acordo nuclear firmado pelo Obama lá em 2015, depois abandonado pelos Estados Unidos em 2018. Ele levou anos para ser totalmente amarrado e depois foi abandonado pelos próprios americanos, como eu já disse, também sob a acusação de que os iranianos não estavam fazendo a parte deles. Então, acreditar que depois de uma escalada como a gente assistiu, 60 dias vai ser o suficiente para reconstruir confiança depois de mais de 4 meses de guerra, eu diria que é apostar num olhar um tanto quanto otimista. Então, é isso. Tem muitos desafios pela frente. Me parece que nesse momento não havia interesse de nenhum dos lados de continuar vivendo esse momento de hostilidades, mas todo mundo, para chegar a um acordo possível, teve que desviar do que era difícil, né? O elefante continua na sala, Débora.